Há pouco eu vi a informação de que o Roger Machado teria feito uma reunião com os jogadores ainda em Itu, né, pós empate com o Ituano. Uma reunião para trocar uma ideia, para dar uma contextualizada ali no que estava acontecendo, mas principalmente para acalmar os ânimos e tentar, ora vejam só, e tentar limpar a cagada de Denis Abraão. O que o Denis tem feito reiteradamente, o que ele tem feito há tempos, não foi só lá em Itu, mas lá eu acho que foi assim, talvez o dia mais que ele foi mais incisivo, bateu nessa tecla de forma mais contundente, que é o que? Jogar a culpa nos jogadores. O Denis Abraão é um cara, ele é incrível, ele não tem culpa de absolutamente nada. Ele não tem culpa de absolutamente nada. Vocês já perceberam isso? Ele diz que ele tem uma falácia que ele repete, que quando ele foi chamado para o Grêmio, já não tinha mais chance de não cair. Todos diziam, ele fala, todos diziam, nossa, mas tu vai pegar isso, não tem a mínima chance, não sei o quê. É mentira, cara. Quando ele vem, foi uma tentativa do Grêmio de mexer ali, né, uns pauzinhos para tentar se salvar. Tanto é que ele vem já trazendo um treinador a tiracolo chamado Mancini. Outro incompetente. E eles fracassam retumbantemente. É claro que a missão deles não era das mais fáceis do mundo. Uma coisa é fazer um time que está em décimo segundo, não cair. Outra coisa é um time que já está ali na lama. Mas, cara, por outro lado, é muito fácil não cair, mesmo estando no G4. Ganha duas seguidas. Cuiabá fez isso ano passado. Ganha duas, três seguidas, acabou. Acabou o drama. E eles não conseguiram, fracassaram. Aí ele vira o ano com o mesmo treinador, com o mesmo discursinho cansado, a torcida não aguenta mais, os jogadores não devem aguentar mais. Ele vira o ano e começa a patinar a ponto do treinador dele ter que ser demitido, perdendo todo um período de pré-temporada, né? O rei da gestão, perdendo todo esse período para um treinador novo, e aí a coisa continua não andando, continua não evoluindo, o Roger começa a dar umas patinadas mais feias, e agora a culpa é dos jogadores. Ah, porque falta vontade, ele só enxerga isso. E até eu concordo, a gente falou aqui sobre isso, né, nos outros vídeos e tal, que esse time do Grêmio parece que não tem uma pegada, uma postura, um comportamento que a gente espere, sobretudo numa Série B, né? Mas, cara, isso é só uma das coisas que faltam pro Grêmio. Todas as outras, ou a maioria das outras, é culpa de Romildo, Denis Abraão e grande elenco. Né? Grande elenco no sentido irônico da palavra, me referindo à diretoria do Grêmio, é óbvio. Então, cara, ele sempre terceiriza a culpa e dessa vez o alvo são os jogadores, né? Que ele chega a falar, eu considero isso, cara. E assim, a quem tá falando aqui é um cara que tem muitas críticas ao Renato, tá? O Renato, quando saiu do Grêmio, sai desgastado, sai com problema. Não vou entrar aqui no mérito se tinha que ter saído ou não, isso é outro debate. Mas um mérito o Renato tem. Ele volta e meia dava a entender uma coisa ou outra, que tipo, mas não tinha dinheiro, aquelas coisas, aquelas, né, bravatinhas dele, mas ele nunca expunha os seus atletas da forma como, por exemplo, o Denis faz, o Mancini fazia algo parecido, né? Mas assim, ele blindava, às vezes até a ponto de nos irritar. Ele blindava seus atletas, blindava o André, blindava até o Tardelli se bobear. Ele blindava os caras e a gente sabe que em alguns dos casos, internamente, tinha cobrança, tinha voz mais alta, tinha algumas questões. Né? Agora, tu jogar os teus atletas aos leões, é assim, tu perde o grupo no ato. É uma falta de lealdade para começo de conversa e para dizer o mínimo. Teve um jogo que ele começou dizendo que era muita firula, muito toquezinho, muita, como é que ele diz na hora do acabamento ali, do arremate final, era muito preciosismo, ele usa algum termo nesse sentido, né? Ele começa assim a querer entrar nesse discurso assim meio pela lateral e daqui a pouco, agora ele faz alguns dias já que ele entrou de cabeça, né? Que falta vontade, que eu nunca tinha visto uma coisa dessa, que não sei o quê. Apesar de que ano passado ele também fala algumas coisas parecidas e que agora podem ter certeza que vai mudar, como ele dizia ano passado. Enfim, cara, e essa bravata toda
certamente não pega bem no vestiário, e dizem que o Roger, neste papo, tentou passar um pano quente, tentou dizer, não galera, mas calma, tamo junto, tipo assim, tentou consertar a cagada de Denis, coisa que o Romildo já tinha tentado fazer numa coletiva que ele dá, que não tinha motivo nenhum de existir aquela coletiva. Ele arma uma coletiva numa terça-feira para não dizer nada, né? E talvez o motivo tenha sido esse, simplesmente para limpar a barra, a cagada de Denis Abraão, que falou uma besteira lá do Guarani, às vésperas do Grêmio enfrentar o Guarani, lembram disso? Aí o Romildo teve que se humilhar indo para uma entrevista, escalar o Guarani de 1977, do Careca e de não sei o que. Lembra disso? Pois é, o Romildo um dia tentando limpar a barra, a cagadinha do Denis numa coletiva, o Roger tentando limpar a cagadinha dele junto aos atletas, e assim nós vamos. E tá lá o Denis Abraão. Por que tá lá? Como ainda tá lá? Qual é o sentido? A torcida não aguenta mais, os jogadores estão de ranço, o treinador tem que limpar as besteiras dele, o presidente tem que limpar as besteiras dele, o cara fortalece, o cara motiva adversários e desmotiva os nossos atletas. E no quesito futebol, é um zero à esquerda, não entende nada, é anos 90 na veia, ultrapassado, não tem nenhuma noção de mercado, de nada, é a contratação de boteco, né, no modus operandi antigo. Esse cara aí, será que joga? Ah, acho que joga, ele parece forte, ele é isso aí, cara. Assim, é o retrato do ultrapassado. E aqui eu repito, eu sempre faço essa vírgula, né, porque às vezes as pessoas entendem mal as coisas. Eu não estou falando da pessoa Denis Abraão. Se ele fosse o meu pai, se ele fosse meu tio, se ele fosse meu irmão, meu vô, sei lá, idade para ser meu vô, acho que ele não tem ainda. Mas, cara, eu estaria falando a mesma coisa. Talvez não publicamente, né, para poupar os meus entes queridos, né, mas eu estaria pensando a mesma coisa, cara. Eu tô falando da atuação dele como dirigente, talvez seja um baita gremistão, uma pessoa, gente boa, deve ser bem legal fazer um churrasco com ele, trocar uma ideia, tomar uma cerveja. Beleza, não é pessoal aqui, eu nem conheço ele pessoalmente para ter algo pessoal contra ele, né, mas é impossível a análise do profissional, né, do dirigente, melhor dizendo, não ser pesada, não ser áspera dessa forma, porque é patético, cara. Por onde eu olho, eu não vejo mérito. E aí, o que mais me choca é o Romildo manter. É uma troca que já daria uma oxigenada, né, na própria torcida, né, uma torcida que está cansada, que está aflita, que está nervosa, que está insatisfeita, desconfiada, e não aguenta mais essas bravatas do Denis, não aguenta mais. Cara, a troca faz assim, ó, pum, oxigenou. Mas não é para trocar para outro brother de um outro grupo político que compõe com o chapão do Romildo, não, cara. Bota alguém que entenda, ou alguém que tenha um trânsito no vestiário saudável, que consiga motivar os caras, consiga abraçar os caras, que tenha alguma virtude, cara. Seja no futebol, seja no anímico, seja sabe? Na liderança. E aí, se for um cara mais da relacionamento pessoal, que contrate um executivo de futebol que entenda de mercado e de futebol, né? Que mande o Serri embora junto com o Denis, o Serri, o Denis, o Amodeu, toda essa galera que fracassou, perdedora, até por simbolismo, até por energia, vamos renovar isso aí, saiam, mas principalmente por competência ou por incompetência, sabe? E por que eu digo, aliás, eu não disse ainda, mas eu acho que talvez esteja no título aqui do vídeo ou na thumb, por que eu acho que essa reuniãozinha do Roger, embora bem intencionada e tudo mais, não vai servir para nada? Porque, cara, isso aí, chega a me exaltar, né? Mas isso aí é passar perfume em cocô. Cara, se tu tem um cocô no chão, eu não tô comparando ninguém que é um cocô, tá? Eu tô só fazendo uma metáfora, metáfora um pouco inusitada. Se tu tem um cocô no chão, fala, ih, cara, tá fedendo a sala. Tem um cocô no meio do chão ali, no meio da sala, tá fedendo. Ah, não, peraí, vou lá buscar um perfume. Não, cara, tu tem que tirar o cocô, removê-lo dali e depois limpar o chão. É isso, sabe? O Grêmio, ele cria problemas para ele mesmo que ele fica tentando resolver com uma reunião do Roger com os jogadores. Ah, o Romildo vai fazer uma coletiva. Cara, a solução é tirar o problema que está sendo causado. Que, aliás, tirando esse cara, pode gerar novas soluções no futebol mesmo, na prática.
sabe? Tem uma janela de julho ali, a gente vai continuar com esses mesmos caras que montaram o time rebaixado. É inacreditável, cara, sabe? Mas assim, a raiz do problema segue ali, então o Roger poderia ser o maior coach do mundo, o maior palestrante da galáxia. Não interessa o que ele disse ou deixou de dizer nessa reunião. Essa reunião pode até dar uma amenizada. Por isso que eu digo que, beleza, foi bom o Roger ter feito, foi bem intencionado, mas, cara, resolver não resolve. Até porque, e aí eu já vou fazer uma vírgula aqui, abrir um parênteses, o Roger não é esse cara com esse dom todo. O Roger é o cara da prancheta, né? O Roger aqui tem minhas dúvidas, né? O Roger, eu sempre dou esse exemplo, o Roger é o cara que... E aqui não tô falando que o Roger tem que cair, tá? Eu acho que tem que cair o departamento de futebol muito antes. Até pra, se lá na frente a gente achar que o Roger tem que cair, um novo departamento de futebol mais competente vai ter que contratar um novo treinador. Né? Então não adianta tirar o Roger agora e fazer o Denis contratar um novo treinador, que vai ser pior ainda. Né? Então começa por aí, até por isso tem uma ordem as coisas. Mas o Roger é o cara que, eu lembro bem num Grenal, eu sempre dou esse exemplo, que o Luan, né, se desentendeu, deu uma confusão ali com alguém e o Luan enfiou o dedo na cara de algum jogador do Inter ali no meio de uma briga, de uma discussão. E o Luan tava certo, cara, ele tava sendo intimidado e não sei o que, e ele foi lá e respondeu, mesmo pequenininho ali, franzino, ele não se intimidou, ele não aceitou e tal. E o Roger deu uma advertência pro Luan por ter se metido nessa confusão e agido daquela forma. Eu fiquei louco, velho. Eu fiquei louco, tinha que dar um prêmio pro Luan. O Grêmio apanhando em Grenais naquela época, sabe? Ó, começou a surgir ali um movimento de reação, que depois até se concretiza, né, com aquele mesmo grupo, com algumas peças novas, é claro, com o próprio Renato. Mas começou ali a surgir uma reação, a galera se indignando com as derrotas em Grenais, com o deboche do Sacha. Começou a surgir ali. E o que o Roger faz? Dá uma advertência ao Luan, cara. Uma advertência ao Luan. E eu sempre digo, o Roger era um cara pacato, sereno, e tá tudo certo que ele seja assim. O Jeromel é assim, e ambos são ídolos sendo assim. Mas o Roger não pode esquecer que no time dele tinha o Dinho e o Goiano dando pau até na sombra, tinha o Danley, o Paulo Nunes e outros caras que também não levavam desaforo para casa, né, que também botavam o dedinho em riste. Então assim, cara, tá tudo certo. Tem os caras mais sanguíneos, mais provocativos, mais assim, mais assado, e tem os mais tranquilos, e esse é o equilíbrio que às vezes um grupo de futebol precisa. Ter vários perfis que se complementam. Ele não pode exigir que tenham 10 Rogers ou 10 Jeroméis em campo. Não, cara. Então, essa pegada do Roger, assim, um pouco mais pacata nesse sentido, talvez até tenha sido útil para dar uma acalmada nos ânimos, né? Porque talvez a entrevista do Denis lá em Itu possa ter pegado bem mal no vestiário. Então até certo ponto a reunião do Roger pode ter acalmado um pouco ali, né, os ânimos, mas resolver não resolve. Resolver não resolve. O ranço, se tá ali, vai continuar. Né? O problema todo continua. O problema todo, inclusive, continua dando entrevista. Né? E agora, por que o Romildo não tira? Interesse político? Para o grupo do Denis não desembarcar da candidatura do Romildo? Porque né, ele precisa desse grupo, porque senão ele vai ficar isolado, com praticamente todo mundo virando oposição? É politicagem que explica o Grêmio Futebol Porto-Alegrense e seus 10 milhões de torcedores estarem nas mãos de Denis Abraão e companhia? Se debatendo, agonizando para tentar chegar num G4 de uma Série B? E não conseguindo até o momento? É por causa disso? Por causa de politicagem? Por causa de interesses pessoais? Não bastou tudo que já fizeram na confraria dos brother ali para destruir e sucatear o elenco do Grêmio nos últimos anos? Agora que já está sucateado, agonizando, rebaixado, eles continuam com essa cabecinha? Eles não vão botar o Grêmio à frente dos seus próprios interesses, de suas próprias, enfim, amizades? Tá na hora, né, Romildo? Te mexe, cara. Porra, vai esperar o quê? Vai esperar o Grêmio cair para 10º? Para daí achar que tem que contratar e tem que demitir o Denis e tem que trocar o Roger? Vai esperar o quê? Não tá suficiente tudo que a gente tá passando já? Pelo amor de Deus, cara, é muito irritante e é inacreditável. Feito, era mais ou menos isso. Falou. Abraço.